Olá, minha gente amada, perdidaça no tempo, eu já ia falar aqui bom dia, né? Não é bom dia não, é boa noite mesmo. Olá, olá, estamos aqui começando a nossa live de hoje. Hoje a gente vai ter mais um relato de parto. Eu amo os relatos de parto porque eu acho que desde o princípio da humanidade a gente conta e ouve histórias e a contação de histórias, né, é uma forma incrível de transformação. E ouvir outras mulheres e se identificar na história das outras mulheres nos fortalece muito. Então hoje eu vou convidar aqui a minha amiga maravilhosa, Doula, a Lu Ribeiro. Ela vai contar um pouquinho pra gente sobre quando o plano de parto não segue o curso esperado, né? Quando a gente precisa acionar o plano B, o plano C, o plano D e por aí vai, e ter flexibilidade e confiança e entrega para os processos. Então, eu vou chamar a Lu aqui. Cadê você, amada? Se vocês verem minha câmera balançando e ouvirem barulhos e coisas, os gatos estão super ativos aqui querendo participar da live. Oi, amada! Oi! Beijo! Tá chique, tá lindona. Já acordei e falei, vou colocar batom vermelho para contar do meu parto, que já faz tanto tempo. Foi há 84 anos já. Verdade, né? Você tá igual ao meu casamento, que outro dia eu falei pra ele, a gente vai comemorar já 4 anos juntos. Ele falou, de onde você tirou esse 4? Eu falei, não, 3. Na verdade, já adicionei, né? Bem-vinda, amada. Ai, que bom que você falou isso dos 80 anos, Lu. Bom, você vai se apresentar, mas só para eu não perder, senão eu esqueço, né? Por que eu quis chamar para os relatos de parto mulheres que já estão com os filhos um pouco maiores? Porque eu vejo que a elaboração do trabalho de parto, ela leva décadas para acontecer. Depois você fale sobre isso. Né? Os processos, eles não são assim entendidos de imediato. Só para não perder esse pensamento. Você quer se apresentar, amada? Eu quero, lógico, sempre então, bom. Bora lá. Bom, eu sou a Luciana Ribeiro, eu conheço a Tati há 84 anos. A gente se conhece há 10 anos, Tati. Verdade, menina. Vai fazer 10 anos agora em maio, talvez. E não parece, né? A gente tá tão jovem. Nossa, eu tô muito melhor. Eu me sinto também, assim, a gente tá ótimo. Aliás, todas as pessoas que eu conheço estão melhores. Eu achei ótimo esse negócio de envelhecer. Pois é, E, ai, a Ana. Oi, Anitta. A a internet tá lenha hoje. Tá da lenha. Dizer que... Eu não consigo ler. Parei em dizer que parou. Eu acho que caiu a internet. Tá uma lenha mesmo. A Tati foi a minha físio na primeira gestação, há 10 anos atrás. E assim a gente se conheceu e assim ela começou a trilhar o caminho do parto humanizado, virou doula no meio da minha gestação. Né? Não foi minha doula no parto, mas foi minha doula na gestação. Não tem jeito, né? Eu acompanhei todo o processo, né? Todo o processo. E sou mãe da Sara, do Pietro, sou mãe solo, sou atriz, sou doula há 8 anos já. E basicamente isso, né? A gente trabalha com tudo isso ao mesmo tempo, junto e misturado, né? Uhum. E estamos aí, né? Mãe de pandemia, mãe de... Tô vacinada! Uhul! E tem o canal maravilhoso, o Entraberta. Tem o Entraberta. Amo. Tem o Entraberta. É um canal de sketches, de humor. Ele tá de férias, a gente tá reformulando várias coisas, tá bem bacana. A gente tá se dando um tempo leve, porque ano passado a gente estreou o canal ano passado no meio da pandemia. Na verdade, a estreia dele seria no carnaval e a estreia dele bateu na semana da pandemia, né? Que deu a quarentena aqui, fechou tudo.
E falava sobre aglomeração, o primeiro vídeo, né? Então a gente falou, não, vamos refazer. Ótimo. E aí veio Covid, eu, Érica, ficamos mal muito tempo. E aí a gente... Sim. Só que a gente fez o canal acontecer na pandemia, né? Já a Então a pandemia gente tá se também fez dando... nascer muita coisa, né? Mexeu Muito, muitas coisas internas aí nas pessoas. Também teve esse muito, lado. muito. Nossa, eu brinco, né, que todo mundo fica zoando. Quem tem tempo para estudar na pandemia, não sei o quê. Mas, cara, foi a coisa que eu mais fiz. A coisa que eu mais fiz, né, na pandemia foi estudar, cara. Estudei muito, trabalhei muito, não só profissionalmente, né, mas mentalmente também. E, enfim, só essa. Essa pessoa maravilhosa. E muito bem. Eu acho que a gente pode começar, talvez, com você contando o seu relato, né, do sustinho do Pietro. E acho que a gente entrar nessa coisa, né, falando da pandemia, acho que traz totalmente isso da falta de controle, né, Lu? Eu acho que o que a gente está experienciando, né, nesse ano que passou e ainda está, né, de fato essa falta de controle, de você entender que você não decide nada, né, que você pode fazer, não são planos, mas assim, ter ideia de para onde você quer ir, mas trabalhar muito a flexibilidade, né? E acho que quando a gente fala de parto é isso, né, cara? Eu acredito que a pandemia tenha sido muito mais fácil para as pessoas que trabalham com parto, porque a gente já tá nesse processo dia a dia, né? Falta de controle total, mas acho que a gente pode falar um pouco mais para frente disso depois do relato, mas não acho que foi mais fácil, mas para as mães foi mais do mesmo, quase, lógico, tirando a situação, né, horrorosa das pessoas estarem morrendo, das pessoas estarem doentes, enfim, né, de tudo isso. É um grande puerpério mundial, né, a pandemia. Todo mundo viveu um grande puerpério, né, é isso, assim, né. Lógico que guardadas as devidas proporções. Mas vamos lá, vou contar então. Sim, bora lá pro seu relato. Vou contar então sobre o parto do Pietro, né? Bom, a Sara, não dá para falar do parto do Pietro sem falar um pouco da Sara, né? A Sara nasceu de um parto hospitalar com 38 semanas exatas. E um dia antes de eu entrar em trabalho de parto, eu cheguei a conversar com a minha médica, que era a Betina na época, sobre a possibilidade de um parto domiciliar. Eu estava começando a pensar na ideia. E aí não deu tempo, né? Tanto que, assim, no parto da Sara, no meio, na hora de ir para o hospital, eu falei, não quero mais ir para o hospital, eu quero ficar aqui, né? E aí não rolou. Mas assim que a Sara nasceu, eu sabia que se eu tivesse outro filho ia ser parto domiciliar. Passou isso, um ano depois que a Sara nasceu, me tornei doula. Comecei a acompanhar parto imediatamente, assim, né? Depois que eu me formei doula. E tudo foi acontecendo, só que o pós-parto da Sara, eu sempre quis ter 2 filhos, né? Mas o pós-parto da Sara foi muito difícil, né? Eu tive depressão pós-parto fortíssima, assim, foi bem difícil de atravessar. E finalmente, quando eu atravessei, eu falei, é agora, né? Mas eu, como sou o útero que chama criança só de falar, né? Eu pensei, no outro dia eu tava grávida, né? Do Pietro. Eu tava querendo esperar. Eu tava querendo esperar mais um ano, sei lá, 6 meses e tal, e aí aconteceu, né? Bom, não aconteceu por um milagre, me descuidei e aconteceu o Pietro, né? E não aí... foi o pensamento, deixemos claro. E eu engravidei, assim, muito mais consciente, né, da situação, né, do que é a maternidade. Então, foi uma gravidez que eu fui muito chata mesmo, assim. Chata para as pessoas, né, porque para mim foi ótimo, foi maravilhoso, porque eu conseguia falar o que eu queria falar, eu queria pedir o que eu pedia, o que eu queria falar, não, eu falava. A boa dica para Renata, que acabou de entrar, que ela tá aí no porpério também, lá na Argentina. Ah, é? Lindona. Então, ó, Renata, a dica do dia é saiba dizer não para os outros, para as outras coisas, para poder dizer sim a você. Dica, né? Pra vida, né, Lu? Não é só
pro pós-parto, não. Acho que é o aprendizado da vida. Isso que a gente Nossa, tá total. falando. Total, total. Porque para mim isso foi. Eu aprendi sobre isso no puerpério, né? E na gestação do Pietro, principalmente. Então, foi uma gestação muito cansada, né? Porque, meu, já era segundo filho, né? Já era. Já tava. Nossa, era super cansativo. A Sara tava com 1 ano e 9 meses quando eu engravidei. Logo Né? depois, Seu bebê. né? Era um bebezinho. Só que logo depois que eu engravidei, assim, a sorte foi que ela desmamou, né? A gente teve o nosso acordo lá de desmame, sei lá, 2 meses depois que eu engravidei. Ela desfraudou, então, assim, já estava pronta para ir para Harvard, né? Que eu falava para ela. E então, mas era um cansaço físico mesmo, né? Era muita demanda. E tudo ia bem quando aconteceu de eu atender um parto. Eu estava gestante do Pietro, que teve um óbito, né? De um bebê. E foi um divisor de águas, assim, para mim, né? Na minha vida, mas na gestação. Porque foi de uma pessoa muito próxima a mim, abalou muito, assim, por muito tempo, e eu fiquei com muito medo de perder mesmo, de ter um aborto, né, espontâneo. Eu fiquei por muitas semanas com esse medo. Então, foi uma gestação que eu não elaborei essa sensação, porque eu falei, vamos lá, né? Tem uma cria para cuidar, tem um bebê aqui dentro. Só que ali dentro ficou muito medo de muita coisa, assim, de que eu nunca tinha, né? Lógico que quando a gente trabalha com parto, existe uma parcela até que grande, né, das pessoas que trabalham com parto terem um parto com alguma complicação. Você já percebeu isso? Sim. A gente vê muita coisa, a gente sabe de muita coisa, e não é que está acontecendo muita coisa, é perigoso, não é isso, né? Mas é que a gente sabe, e se a gente está abalada, e se a gente não olha para isso, né? Fica mais difícil. Então, eu sinto que eu não elaborei isso, né? Então, eu passei uma gestação, além do cansaço, muito com medo, assim, né? Com medo que ficou represado, né? Ele não fluiu aí. É. Então, eu tava muito querendo controlar tudo, assim, sabe? Tudo. Eu queria ter o parto domiciliar, então, assim, eu tava com medo de ir pro hospital, eu tava com trauma do hospital. O meu pós-parto no hospital não foi legal, por mais que eu tenha tido uma equipe muito maravilhosa, a equipe de plantão do hospital foi muito despreparada, foi bem ruim, assim, né? Então, eu não queria ir pro hospital. Então, eu passei a gestação toda assim, com esse medo. E aí, o que aconteceu? Eu estava com 35 semanas e eu marquei um curso, uma vivência lá em Ubatuba, os 7 Segredos do Parto, com a Dominique. Esqueci de novo o nome. Cadê a Ana? Tá aí, será? Ou ela não voltou? Saikov, como que é? Esqueci. Ela é da Inglaterra e ela fez um livro chamado 7 Segredos do Parto, que é maravilhoso. E ela resolveu dar uma vivência lá em Ubatuba, né? E foi muito legal, assim, me chamou muita atenção por eu estar gestante e por eu ser doula também, né? Era algo que eu tava buscando ali, né? E dentro desses 7 segredos do parto tinha o sim, o não, o bem-vindo, né? Obrigada, o tchau. E eu falei 5, tem mais 2 aí. Gratidão, enfim. Desculpe, enfim, tinham várias coisas. Ou eu tô falando o Ponopono junto, não sei. Mas era mais ou menos por aí. Era mais ou menos por aí. E aí, que aconteceu? Eu fui para esse curso no segundo dia, eram 3 dias. No segundo dia, porque no primeiro dia deu tudo errado, não consegui ir. Que você E fui não no fez segundo o dia. primeiro dia. Não fiz o primeiro dia. Tá. Cheguei no segundo dia e já cheguei lá em Ubatuba com o Pietro virando. E eu sentindo ele virar de todos os jeitos, assim, um incômodo horroroso, né? Super agitado. E fiz Oi? Falei nada, não. Eu travei?
Não. Pra mim tá Ah, tudo tá. É porque você normal. travou aqui pra mim, aí eu já falar outra coisa. Agora você travou, mas eu Ah, tô te então tá. ouvindo. Pode falar. Então, e aí... Tá, eu acho que eu vou colocar no 4G. Eu vou colocar no 4G, peraí. Tá, será que você vai cair? Calma aí. Tá, vamos ver. Cadê? Ih, acho que você vai cair. Lu, cadê você? Gente, vocês estão me vendo normal? Voltei? Voltou. Pronto. Pronto. Desculpa, coloquei no Beleza. 4G melhor. Porque esse Tranquilo. horário fica ruim mesmo. E aí, a gente foi pro hotel, né? Tava eu, o pai das crianças Depois e do segundo dia. depois do segundo dia. A gente acabou lá, fomos pro hotel, tava a Sara, tava o pai das crianças lá. E eu já tava estranha, né? Eu já tava sentindo alguma coisa estranha. Aí eu fui deitar e aí me deu. Aí a gente tinha comido uma pizza, me deu dor de barriga. Aí eu já sabia, né? Na minha cabeça eu já sabia. Agora é importante voltar um pouco, que nesse segundo dia, quando eu tava lá, rolou vários exercícios, né? E rolou muita doulagem. Eu tive muita doula me doulando ali, né? Então foi quase que um chá de bênção, sabe? Foi muito Uhum. maravilhoso. E teve um exercício que a gente fez nesse dia que foi sobre a falta de controle, né? Então era um formulário que a gente ia preenchendo. Eu preenchi para minha companheira, para minha dupla ali, como doula, e ela me preencheu como ela sendo como eu sendo a gestante, né? Uhum. E aí eu falei, sei lá, de uma escala 1 a 10, qual que é a sua aceitação caso os seus planos mudem? E aí a minha aceitação tava 0. E aí ela começou a conversar comigo, a Uau. gente começou a conversar, eu comecei a chorar. E aí, no final, já tava 10, assim, tá tudo bem. Sabe, o controle sumir, tá tudo bem, tá tudo certo, assim. Uhum. É muito mais do que isso, né? Então, essa elaboração, ela aconteceu durante o dia, né? Tudo que eu não tive numa Incrível. gestação inteira, aconteceu no dia do Fundamental, né? Esse encontro. Foi. E eu lembro que até como eu não consegui no primeiro dia, o pai das crianças falava assim, mas será que é pra gente ir mesmo? Será que é um sinal pra gente Uhum. não ir? Eu falei, não é pra gente ir. Uma, Então, e uma depois de um tempo ele falou, tá curiosidade, vendo? assim, Não era. Aí ele falou, tá vendo? Não só era pra pra gente ir. Eu falei, quem. não, lógico que era pra gente ir. Eu ia entrar em trabalho de parto E aqui ou aqui, lá em Ubatuba, entendeu? Eu precisava daquilo, né? Sem aquilo, só pra quem tá eu não ia. assistindo a gente, Lu, quem tá grávida, interessante isso que você falou. Escreve aí nos comentários da sua aceitação de 0 a 10, quanto é que tá hoje? Fiquei curiosa pra saber do Exatamente. povo. Pois é, escrevam aí sobre a aceitação da falta de controle da mudança de planos, na verdade. Exatamente, Qual que é a entre 0 sua e 10. aceitação? Ou quem já pariu também, E né? Tudo bem. é, Então aí é. você tava que aí ele falou que não era pra ter ido E pra eu falei, lá. gente, se eu não tivesse ido, lógico, eu daria conta, mas a que custo, sabe? Foi uma mudança de chave, assim. Então, quando eu comecei a perceber essas coisas acontecendo, no começo eu fui fingindo que não era comigo, mas aí eu fui entendendo que alguma coisa estava acontecendo. E aí, de repente, eu comecei a sentir contração de treinamento. E eu falei, eu vou cronometrar essas contrações. Estava de 5 em 5 minutos essas contrações de treinamento. Aí eu falei, minha nossa, tá, e agora? O que eu faço? Aí fui no banheiro. Minha filha foi comigo, parecendo um gatinho, sentadinha do meu lado, assim, 2 aninhos e meio, sentadinha do meu lado, assim, olhando pra mim, mamãe, você tá bem? E aí eu fui no banheiro e passou. Aí eu falei, ai, que beleza, né? Era só vontade no banheiro mesmo. E aí ela dormiu em 5 segundos, depois que a gente deitou na cama. Assim que ela começou a roncar, eu senti um ploc. Quem Pronto. já pariu sabe o que é isso.
O plot é a bolsa estourando, né? A bolsa rompendo. E foi, assim, uma E contração aí daí muito não tem forte. mais volta, né? Assim, Não tem mais volta, né? E eu ainda fui pro banheiro pensando, deve ter sido um chute do Pietro, talvez porque a gente nunca acha que é a bolsa. Nunca, nunca. A gente nunca vai achar que é a bolsa. A gente acha, mas a gente não quer aceitar, né? E aí eu fui no banheiro e começou a escorrer sem, né? Aquela incontinência urinária chamada bolsa rota, né? E aí eu sentei para fazer xixi, levantei, continuou escorrendo, aí chamei o pai das crianças, a gente pegou a Sara, 00:30, em Ubatuba, numa tempestade, vambora, né? Falei com a Ana Cris, que era minha parteira na época, falei com a Dolores, que era minha médica backup, né? Porque ela não ia estar no parto. porque aí você estava 100% decidida que ia nascer em casa, né? O seu plano era parto em casa, a Sara ali com você, né? Tudo bonitinho, Sim. fotógrafa, tinha fotógrafa também, tudo. Tinha a Bia. Então tava tudo certo que ia ser em casa, tinha banheira comprada, tava tudo certo, né? E aí liguei para todo mundo, liguei para Mari, minha doula, liguei para Betina não, para Dolores, liguei para Ana Cris. Todo mundo falou: "Volta, né?" Mas não tinha rompido aquele chuá, né? Era uma bolsa, um pequeno Furinho. rasguinho lá em cima, né? E aquela ruptura alta, sabe? Que só fica dando aquelas pingadinhas. Uhum. E aí a gente pegou o carro e voltou numa tempestade, 00:30. E chegando aqui em São Paulo, e eu passei as 4 horas no carro, 3 horas, com a bolsa, com a contração de 5 em 5 minutos. Sem muita dor, Sim. mas eu falei, E bom, assim, né, Lu, para um segundo filho, né? Um segundo parto normal, prematuro, 4 horas é muito tempo. É muito né? tempo, é muito tempo. É muito E tempo. aí, num belo momento, no meio da estrada, aquela tempestade, eu falei para ele: para esse carro que eu tô sentindo uma pressão gigante aqui. Só que eu sabia que não era bebê. Eu sabia que era a bolsa. E aí, eu fui até... Ele parou o carro em frente a um posto. Eu levantei, abri a porta no meio da chuva. A hora que eu fiz assim, rompeu a bolsa de vez. E aí saía água. Nossa, aí fez o chá. Mas era água, gente, que não parava nunca mais, nunca mais. Tanto que eu falei, bom, vou entrar no carro continuando essa cachoeira, porque eu vou ficar aqui até quando esperando essa água sair, sabe? Vai nascer no posto de gasolina. Vai nascer aqui. Então, aquele desespero. E aí, chegando na minha casa, as contrações pararam, né? E aí a Dolores falou: vai para o hospital para fazer os exames, para ver se tá tudo bem e tudo mais, e aí você volta para sua casa. Falei, cara, eu não vou, porque se começar o trabalho de parto agora, eu não dou conta, eu tô com sono, eu preciso dormir. Então eu cheguei em casa, tem alguém aí de Portugal, Tininha de Portugal. Delícia. Aonde? Aqui, ó. Olá, boa noite de Portugal. Tininha Coelho. Gente, eu não tô vendo isso. Não? Foi o Olá, de Portugal. Que legal. Minha prima mora em Portugal, acabou de ter parto normal aí em Portugal. Olha só. E aí, assim, dormi e acordei no outro dia renovada, tal, sem contração. E aí, logo depois do café da manhã, começaram as contrações. E só que elas estavam muito irregulares. E eu sabia que bolsa rota, parto prematuro, eu ia ter que induzir se não começasse naturalmente, né? Então, uma coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer, e aconteceu, e que hoje eu coloco no plano de parto para as mães que têm um filho já ou mais, que querem ter um parto domiciliar, é ter um plano B, um plano C, um plano D para os filhos mais velhos, Para os né? filhos mais velhos, claro. Super Porque, importante. assim, eu imaginei que eu ia querer ficar com a minha filha lá até ir para o hospital e tudo mais, mas não rolou, assim. Eu morava do lado da minha mãe, né? A sorte era essa, minha mãe pegou a Sara e a gente foi.
E a gente ficou lá. E aí eu fui, a hora que eu descansei, almocei, descansei, começaram as contrações, né? E elas começaram assim, de 7 minutos, uma dorzinha, mas eu falei, bom, já vou pro hospital, né? Porque Uhum. parto prematuro, segundo filho, bolsa rota, não vou ficar Sim, aqui, né? É claro. prudente ir pro hospital. E a gente foi. E foi assim, eu depois que começou tudo isso, né? Eu fui muito acolhida pela equipe, eu fui muito acolhida pela minha doula, pela Mari, que é a minha companheira de vida, né? Minha parceira de trabalho hoje em dia. Mari maravilhosa. E isso foi fundamental, né, para mim, porque eu, depois daquilo, eu não fiquei mais pensando, me lamentando, sabe, pelo parto domiciliar. Eu falei, eu vou lidar com as coisas que eu tenho. O que Isso me que eu ia te incomodava. perguntar, como é que foi para você entender e aceitar que, ok, é o que vai ter e não vai ser parto domiciliar e pronto. Cara, foi muito rápido, assim, foi uma chave que virou, porque também é uma coisa. Eu já estava olhando para aquilo durante o dia inteiro. Lógico que foi pouco, né? Foi um dia. Mas foi o suficiente. Eu não me lamentei em nenhum momento, assim, de ter tido um parto prematuro no hospital, sabe? Porque virou uma coisa muito maior que aquilo, né? Virou uma. Você acha que você Meu virou a filho chavinha aí da sobrevivência? Tipo, da sobrevivência e, assim, ver meu preciso filho da nascer bem. segurança. Sim, e as coisas, não que elas ficaram insignificantes, né? O meu medo de ter no hospital de novo, mas ficou pequeno. E então, como que eu vou lidar com Uhum. esse pequeno? Então, enquanto eu estava consciente no trabalho de parto, enquanto eu não estava na fase ativa, eu consegui colocar isso para fora. Então, olha, o meu medo de ter no hospital é o tratamento ruim delas com a amamentação. Eu não preciso Uhum. disso, eu já era consultora de amamentação, então eu não preciso delas, né? Eu posso dizer não para elas, né? Eu posso dizer não para os cuidados que elas querem me dar ou para os palpites. Eu posso tirar isso de fora do meu alcance, né? Então, foi um trabalho de parto muito, muito festa da Maria Joana, assim, sabe? Foi muito legal, foi um trabalho de parto divertido, foi profundo. Eu Foi muito rápido, né? Eu fui para o hospital, era umas 3 horas, não, umas 4, 5 horas da tarde, fui internada umas 6, alguma coisa assim. Entrei em trabalho de parto mesmo muito tempo depois. Mas quando eu entrei em trabalho de parto, eu entrei em trabalho de parto às 10 da noite, nasceu às 10h40. Então Nossa. foram 40 minutos de trabalho de parto ativo, assim, aquele Mas você punkzão, teve um sabe? longo tempo antes para elaborar e aceitar, Sim, né, as mudanças. sim. Sim, e uma coisa muito legal que aconteceu foi que quando eu cheguei no São Luís, muitas das enfermeiras ali do plantão me conheciam, né? Por eu ser Sim, doula. Então, é você que tá aqui, não sei o que, tal. estava em E aí, casa, né? e aí quando eu cheguei na delivery, quando a gente chega lá na delivery do São Luís, chega a gente primeiro, depois chega a equipe que tá se vestindo lá, né? Se Uhum. paramentando. Então eu cheguei, já me acocorei ali, aí a enfermeira entrou, falou comigo, aí, mas você não vai ter doula? Eu falei, tá, ela tá chegando. Enquanto isso, eu mesmo sou minha doula e fazia eu mesmo massagem na minha lombar. E aí a gente colocou Madonna, a gente colocou Britney Spears pra tocar, a gente colocou Black Eyed Peas, sabe? Foi um parto, assim, muito Animado. divertido mesmo, sabe? A gente riu muito. E porque, assim, a hora que começou mesmo, não deu tempo mais de nada, né? É, Deu tempo deles subirem para comer um negocinho, voltar, eu já tava no expulsivo. Uhum. E e aí eu optei por ter na água, né? O parto na água. Eu tinha muita vontade de ter e tinha sido um lugar ali que eu tinha ido para a água ali no meio do trabalho de parto na fase latente, né? Que tinha sido muito gostoso, né? Então eu perguntei para Dolores, ela falou que podia. Eu falei, ai, bacana. Cheguei a tomar o antibiótico, né? Por causa da bolsa rota mais parto prematuro, mais eu não ter feito o exame lá de estrepto. Então, tinham
conjunturas ali que favoreciam o antibiótico, né? Tomei esse antibiótico e, assim, pouquíssimo tempo depois nasceu. E nasceu na banheira. E foi um parto muito bonito, assim, sabe? Foi um parto muito sereno, foi um parto engraçado, foi um parto profundo. E que mudou completamente a trajetória do meu pós-parto até. Porque eu estava tão consciente de tudo que estava acontecendo, de tudo, né? Porque depois de um dia o Pietro teve que ir para a UTI, ficou 3 dias na UTI. Uhum. Apesar de ser um pós-parto super sereno para mim, né? Super consciente dentro da trajetória que eu tinha tido, né? No pós-parto da Sara, também foi um pós-parto muito difícil, né? Eu tive que lidar com muita coisa. O Pietro foi internado, sei lá, 4 vezes durante o primeiro ano dele, né? Uma Foram das vezes ele outras quase... dificuldades, né? Foram outras dificuldades, assim, com 2 para 3 meses ele foi internado com insuficiência respiratória e que foi muito difícil, assim, para mim. Então, toda aquela trajetória, ela mudou o rumo da minha vida, né? Começou ali com a Sara e continuou com o Pietro, então foi um complemento de quem eu sou hoje, sabe? Peraí, só que vou tomar E água. você acha que o processo do parto, como foi, começando desde aquele encontro de elaboração, do controle e tudo mais, você sente que isso refletiu no seu emocional, em como você lidou com o pós-parto do Pietro, com a Muito, Sara pequena, né? muito. O meu maior medo, eu falo que assim, eu teria 25 filhos. Se não fosse me arriscar com pai ausente, com doença de filho e com falta de sono. São as 3, lógico que toda a visão política também, mas são as 3 maiores dificuldades, assim, né? A falta de rede de apoio. Então, eu estruturei uma rede de apoio para mim no pós-parto do Pietro, que foi fundamental. A outra coisa, o lance da falta de sono, lógico, muitas vezes me pegou, principalmente depois de um ano de vida dele, que aí eu já estava exausta, né? Mas que aí eu já consegui fazer um desmame noturno rápido e que resolveu fácil, né? Simples, né? Mas nesse primeiro momento, né, da criança, do bebê descontrolado de horas e tal, já ter uma filha controlada nas horas, né? E o fato de ter. Eu ainda era casada, mas o pai das crianças viajou durante o meu puerpério inteiro, né? Então eu ficava sozinha com os dois. Só que eu morava do lado da minha mãe. Mas a Sara ainda dormia comigo, né? A Sara ainda precisava de mim, né? Nessas situações. Então, esse fato, assim, esse lugar de falta de sono e tudo mais, eu lidei numa boa. Então, a gente fez grupos de WhatsApp de corujão, sabe? Então, quando o Pietro acordava e não dormia nunca mais, eu ia lá pro WhatsApp, fazia um café, fazia um bolo, colocava na TV um Netflix. Era bem isso, assim, sabe? Super leve. E no outro Já dia, vamos estava que numa vamos. uma outra dinâmica aí por conta do primeiro puerpério, né? Uhum. E o fato dos dois serem muito diferentes, né? Então, poder perceber isso, poder começar a ajustar as coisas, mas foi muito mais leve, né? Foi muito mais. É isso, porque assim, o segundo filho a gente sabe que vai passar, né? A Sara já tava, a Sara era bebê ainda, mas ela já dormia a noite toda, né? Ela já sabia falar, ela não mamava mais. Então eu sabia que tudo aquilo era um grande desafio, mas que passava, né? Então, Mas igual o segundo parto, né, Lu? O primeiro parto é, você acha que não vai acabar nunca e você vai morrer. O segundo parto, quando você começa a pensar que você vai morrer, você fala, nossa, vai nascer daqui a pouco, né? Já sei. Então acho que é um pouco isso, né? Você já fala, vou aproveitar, tá difícil, mas eu vou aproveitar porque vai passar, né? é essa Uma coisa da sensação, assim, eu presença. aproveitei. Eu aproveitei muito, assim, o pós-parto do Pietro, sabe? Foi engraçado também, assim, foi divertido, sabe? E tudo isso veio por conta dessa elaboração que eu tive, né? E de tudo que eu passei, né? Não tem muito jeito, assim, a gente tem que usar isso para transformar, né?
a nossa existência, nossa perspectiva, né? A Sheila falando que tem 2 filhos, Vinícius e a Sara, e super entende os altos e baixos. Pois é. Gente, eu não tô vendo os comentários das pessoas, que Não? loucura. Bom, eu vou Não, só lendo tô para vendo, você, eu tô vendo aqui. eu tô vendo E quem uma entrou. coisa, o que você acha, né, que mais te ajudou, assim, se você tiver que escolher uma coisa que mais te ajudou a, a lidar com essa mudança de planos? Uma coisa, que mas são várias, né? Eu acho Não teve que talvez uma coisa assim que foi essa virada de chave para te ajudar a aceitar e fluir nessa mudança é, de planos. eu acho que assim, o lance de Ubatuba, o lance da vivência, o lance do curso, de tudo que eu vivi ali em um dia, porque eu não fiz, né? Tanto que depois de um ano eu voltei e fiz de novo, porque eles tiveram e fiz de Você novo, né? fez Aí um dia, né? eu fiz um dia dos 3. E então eu acho que ali foi onde eu descobri que era possível. Apesar da minha gestação inteira eu ter sido uma pessoa que conseguia falar sobre os meus desejos, eu talvez não. Isso ficou muito canalizado, né? Esse medo e essa certeza. Eu acho que mais medo do que certeza, né? Esse medo de não poder ter a certeza, sabe? Mas de exalar. E é uma coisa. Também tem um negócio muito importante de falar, que a gente, enquanto profissional do parto, a gente se pressiona muito para estar confiante e as pessoas pressionam muito a gente, né? Então, às vezes, numa consulta, em alguma coisa assim, eu precisava trazer alguma coisa, porque, não, ela é doula, sabe? Tipo, Uhum. não, pra que Já ela sabe não preciso tudo, falar. né? É. E Sim, tem essa eu cobrança. fiz questão, e eu fiz questão de abrir muito mão do meu lado profissional doula a partir do momento que eu entrei em trabalho de parto. Eu falei, Super conduzam. importante isso, né, Lô? O que eu tenho que Super fazer? Então eu esqueci, assim, a minha cabeça fechou e eu esqueci. Eu não sou mais doula. O que eu tenho que fazer? Vou para o hospital agora? Tá, eu não quero ir agora, eu quero dormir um pouco. Tá, agora é prudente ir? Agora então eu vou, então, sabe? Se vocês acham que não é para ir, mas eu tô achando que é para ir, posso ir? O que vai implicar Uhum. nisso? Né? Ter essa troca, porque ali eu não tava como doula, ali eu não tava como. Eu não queria pensar nesse lugar. Eu já pensei nesse lugar a gestação inteira, né? Eu não queria pensar de novo nesse lugar no momento que eu estava parindo meu filho, sabendo de todas as implicações ali, né, da situação. Sim, até porque, né, se você tá ali enquanto doula, você não consegue entregar. E o parto ele Não, entrega, né? Então você é, precisa estar no seu lugar de mulher, e aí a super é, importância da equipe, né? De novo a gente falando da rede de apoio. Que é, a Sheila tá falando que a Naoli disse a mesma coisa que a Luciana em relação à pressão de trabalhar com parto. É verdade, Naoli fala isso. Né? Todo é, mundo quer saber como é que a parteira vai parir, como é que a doula vai parir, como é que a médica vai parir, né? Tem, exatamente. tem essa E não cobrança é sobre mesmo. isso, porque assim, quando a gente está como doula, a gente é um espelho racional da mulher, né? Então é onde a gente está olhando para o futuro ali. A gente tá presente com ela, mas já sabendo o próximo passo que a gente vai dar com ela, Você está no né? lugar de acolher e não de ser acolhida, né? É muito diferente. Exatamente, exatamente. É aquela pessoa, eu tô olhando para uma gestante, para uma parturiente, e tô pensando, daqui a pouco eu quero, ela vai querer tomar água. Então, eu já vou deixar pronto aqui, vou oferecer para ela, mesmo que ela não peça, eu sei que ela tá olhando para mim e ter alguma coisa ali, né? Então, a gente é um espelho racional. E eu não queria ser essa pessoa, né? Eu tinha minha doula ali, né, para fazer esse trabalho. Então, essa virada de chave até é muito simbólico, né? Eu fazer essa dupla com essa outra doula e ela ser a que me entrevista, eu sendo a gestante, e eu ser que entrevista ela sendo doula, né?
Então, para se colocar no seu lugar, se coloca no seu lugar, sabe, meu? Você não vai atender parto agora. Até essas brincadeiras que eu fazia, vou fazer minha própria massagem, vou me doular aqui, não sei o quê. Mas, cara, a gente sabe que não, a gente tá num outro lugar, né? A gente tem que estar num outro lugar. E isso acontece muito com a gente enquanto profissional, né? A gente vê, assim, eu já vi relatos de parto que precisou de cesárea, ou que tomou analgesia, quase que pedindo desculpa, assim, sabe? Não, gente, tá tudo bem. Muitos, e não só de profissionais do parto, né? Mas quantas mulheres que pedem desculpa por não ter saído como planejado, né? É muita e eu tava num cobrança, lugar né? tão aberto. Eu tava num lugar tão aberto que eu também tava super aberta à cesárea. Coisa que nem me passava na cabeça na gestação, porque já tive um parto normal, né? Então, eu tava super aberta à cesárea. Eu sabia que eu podia precisar de uma indução. Eu sabia que eu podia precisar de intervenção. E eu sabia que eu podia precisar de uma cesárea de emergência, né? Então, e isso também me trouxe, enquanto profissional, hoje em dia, também para um outro lugar de acolhimento, sabe? De conversar muito mais abertamente e de acolher muito mais esse medo, sabe? Entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Sim, e eu acho que você trouxe alguns pontos importantes, né? Assim, acho que um que é fundamental, que eu sempre falo, é da questão da rede de apoio. Seja para o parto, seja para o plano B, para o plano C, seja para o pós-parto, né? A rede de apoio, ela é fundamental quando a gente fala de parto, né? Até para você, e também digo rede de apoio também nas escolhas profissionais. Né? Quem vai ser a sua doula, quem vai ser o seu médico, quem vai ser a sua parteira. Pessoas onde você possa delegar um pouco as decisões práticas para que você consiga estar no seu lugar de sentir, de entregar. Né? De falar, tá, tudo bem. Não, assim, rompeu a bolsa, é prematuro. O que eu faço? Né? E aí a questão também de colocar as intervenções no seu devido lugar. Né? Porque elas são, sim, importantes. Né? Se você tem um bebê prematuro, você tem uma bolsa rota, de fato, talvez o antibiótico seja importante, o parto hospitalar seja importante, né? É a gente encontrar, colocar cada coisa no seu devido lugar. Falar, nossa, que bom que dá para você ir para o hospital, que bom que se precisar alguma coisa para o seu filho, tá ali, porque é um bebê prematuro, a gente deixou de falar ali do natural. Né? A gente começa a entrar em alguns vieses, né? E tinha mais uma coisa importante que eu ia falar, mas enfim, daqui a pouco eu lembro. Pode falar. Acho que a gente vai caminhando aqui para fechar o nosso papo, porque se deixar a gente fica aqui até o amanhã e além, né? E lembrando, quem tiver o Clubhouse, aquele novo aplicativo, já eu vou estar com a Sal Lebar numa sala lá que chama Mãe. Eu coloquei nos meus stories lá, então vocês verem lá. Mães falando com adultos, porque a gente está a fim de falar com adultos. Porque... Sensacional. Peraí só um minutinho. É isso mesmo, Pi. Sensacional. E é sobre isso também, né? A pandemia, ela tá sendo muito difícil, ela foi muito difícil, mas com certeza essa bagagem, lógico que a gente sai do controle emocional, né? Várias vezes e se frustra, mas ela trouxe um assentamento também, né? Porque não que a pandemia tenha sido boa, né? Mas ela só veio, ela mostrou para mim e para tantas outras mães, mulheres, famílias, o que a gente já tem aí de bagagem, né? O que a gente, as peças que a gente já sabe mover, né? Então a gente, eu falo que às vezes eu não tenho muita paciência para quem não é mãe, né? Desculpa, Tati, mas não é em alguns sentidos, né? Lógico. Porque, assim, a gente é tão mais prática em algumas coisas que às vezes eu olho para minhas amigas, assim, mais novas. Ah, não, porque... Cara, o que você tá falando, eu já marquei o Uber, já marquei o exame, já tô indo e já voltei.
Então, não que Mas eu acho que eu também não tô romantizando isso, não, tá? Eu tô falando sim. que a gente só tem um calo já a mais aí. Mas você acha que a gente poderia, talvez, sintetizar isso na palavra presença? Eu Ou acho, não? talvez, mas não sei se é exatamente essa palavra. Eu acho que ela é também, mas agora me faltou a palavra que é, mas assim, é, acho que no sentido de resolução, sabe? Mais foco, talvez. Uhum. Eu acho que foco. Foco na solução, aquelas, né, bem coach, mas Aham, é sim, meio isso. faz sentido. E acho que Mas também é dá para a isso. gente trazer isso para essa história do parto também, né? Porque quando o seu foco virou o seu bebê prematuro estar bem e chegar bem e ter o que ele precisasse, né, para ele sobreviver, né? Eu acho que é isso. Você focou no que realmente importa. E o que é que realmente importa? É o seu filho estar vivo, né? Então acho Exatamente. que não é o que você falou no começo, não desvalorizando e menosprezando todas as questões do parto, porque elas são muito importantes. Mas eu É, acho que existe um momento aí de decisão, né? De falar, tá, o mais importante é isso, né? é, Então vamos é. caminhar em direção a isso e lidando e aceitando com tudo que vem no caminho, né? Não sei, faz sentido isso? Tô viajando. Não, é isso. É isso. E lembrar, assim, A sempre a Sheila gente falou que. lógica, é essa a sua palavra? Lógica? Não. Não sei se é lógica. Eu acho que é mais o foco mesmo, sabe? Na Foco. resolução mesmo. Tá. Porque, principalmente nessa pandemia, mas ao longo da vida, né? A gente, sendo mãe ou não, existem esses lugares de falta de controle, né? A própria pandemia chegando foi uma falta de controle mundial, né? Que a gente presenciou, que a gente Sim. teve. Então, um dia a gente está fazendo planos, né? E não acho que a gente não tem que fazer planos porque tudo pode sair do controle. Não. O controle que a gente tem é sobre a gente. É sobre o nosso foco, o nosso emocional, né? Em Para lidar ter com o descontrole, flexibilidade, né? para lidar com o descontrole do mundo, porque fora da gente a gente não consegue controlar, né? As nossas Nem dentro, eu emoções e acho, tudo. dependendo. Só que assim, se existe alguma coisa. Por exemplo, eu tinha uma viagem marcada. Minha irmã casou, na outra semana teve pandemia, né? Teve a Nossa. quarentena. Sei lá, 2 semanas depois, alguma coisa assim. Que Foi sorte, 2 semanas depois. a minha ia casar em outubro, não casou. Nossa, então, é um aviso que elas. Quem casou fui eu, por causa da pandemia, né, gente? É verdade. E aí Mas ela isso ia é outro casar. assunto, deixa pra lá. E aí ela casou. E aí a viagem dela estava marcada para a semana da pandemia, da quarentena aqui, né? E aí desfez os planos. Então, assim, são poucas coisas que é. E aí, o que você vai fazer com isso? Tem que remarcar viagem, tem que pensar numa nova Uhum. data, tem que ver o que vai fazer com o dinheiro, se a gente vai deixar lá de crédito ou vai pegar reembolso, não sei o quê. Então, assim, né, uma coisa pequena pra gente pensar, mas que é tudo isso. Então, com filhos, com parto, é exatamente assim, o caminho tá indo. De repente abre uma brecha aqui e você vai ter que entrar aqui porque ali fechou. Ali não é Uhum. mais o foco. Então você vai ter que aceitar que você vai entrar aqui e vai ver outras árvores, outro chão, outro céu, sabe? Aqui é a mesma coisa. Assim, de repente tô trabalhando aqui, eu tô fazendo uma live e uma criança cai lá e bate a cabeça. Deus me livre, mas cai e bate a cabeça. Eu vou ter que parar tudo, pegar, colocar uma roupa e ir pro hospital, sabe? É uma coisa muito louca. A gente Uhum. não consegue ter esse controle. Total. E nem sempre a falta de controle, o descontrole, o que acontece no meio do caminho que tira essa inflexibilidade que a gente imaginava, é ruim, né? Muitas coisas Absolutamente. acontecem
muitas coisas acontecem muito legais, assim, né? E que talvez nem, a gente nem saiba, né, que são legais na hora, mas que depois a gente vê que Mas era que tu vai melhor a entender escolha mesmo, depois. né? É, É, eu acho que tem exatamente. coisas, né? É o que eu falei do parto também, né? Que eu gosto dos relatos com as crianças maiores, porque tem coisas que você só vai entender depois, É. né? Que É isso, aconteceu assim. Eu olho os meus relatos escritos de parto e, logicamente, eu não mudo eles, mas eu leio ele com outros olhos, com outra narrativa, com uma outra ressignificação, sabe? E todo ano, quando eu leio os relatos, eu leio perto do aniversário deles, eu sempre leio, né? E sempre muda a minha visão, né? E sempre muda e sempre expande cada vez mais, assim, né? Então, eu acho interessante legal. isso. Eu acho legal fazer o relato de parto quando ele tá quente ali, mas ele não vai morrer. Ele só vai ter outros olhares, assim. A gente nunca vai esquecer. Sim. Eu jamais vou esquecer como é que foi. Eu lembro de cada detalhe dos partos dele, sabe? Se me deixar, eu fico às 10 horas de trabalho de parto da Sara, eu fico contando como é que foi cada contração, sabe? Todos os detalhes. Mas são maneiras diferentes de olhar, Mas a né? mulher Até que lê todo porque ano os relatos é outra, né? é, é outra, tem outra visão, tem outro. é, Ressignifica mesmo, né? Mas já viveu outras coisas e já pode mesclar tudo aquilo, né? Porque é uma trajetória, né? Ela é cíclica, né? Ela não acontece uma coisa aqui picada e acontece outra aqui, aqui tem um vácuo, né? Não existe isso, né? Exatamente. Então, tudo E se acontece porque você. começou aqui, né? Uhum. E o que você diria, assim, baseado na sua história, para as mulheres que estão aí se preparando para o parto? Que Olha, mensagem primeira você coisa, daria dessa conversa? tenha uma doula, monte sua rede de apoio sólida e essa rede de apoio que fale a mesma língua ou pelo menos respeite a língua que você fala. Isso inclui familiares, inclui outras gestantes, inclui outras famílias, incluem as suas pessoas, seus amigos, suas amigas. E elabore o que está acontecendo, sabe? Eu tenho muito medo de quando uma gestante fala assim, não, tá, não tô sentindo nada, parece que eu nem tô grávida. Como assim, gata? Tem um bebê na sua barriga, sabe? Não tem como você tá como nada estivesse acontecendo, né? Existem hormônios Verdade. trabalhando a todo vapor aí, né? Então, é um momento de autoconhecimento, né? Muito, muito potente. E dá para ser jogado no lixo ou dá para ser aproveitado, né? Então eu acho importante ele ser aproveitado. Peraí que meu filho tá tentando pegar um negócio aqui. Dá para ser aproveitado. E talvez sozinha não seja impossível, mas seja muito difícil, né? E não Com certeza. seja. Acho que ninguém merece passar por esse momento sem poder elaborar com outras pessoas, poder contar com outras pessoas, poder pedir ajuda para outras pessoas, poder dizer não para outras pessoas, né? Acho que Super basicamente importante. isso, sabe? Eu acho que a busca de uma doula, assim, para mim, eu falo assim de boca cheia, nem só porque eu sou doula, né? Mas porque eu virei doula porque eu tive uma doula, né? Uhum. Você procurar uma doula que fale a mesma língua que você é fundamental. Super importante. Tem que dar uma liga, né? Assim, tem que ter Tem, uma tem. E não conexão é de aquela coisa coração, assim de, né? ai, e não é aquela coisa assim de, nossa, se não for ela, não vai, nossa, não é isso, né? Não é sobre tutelar, mas é você encontrar um lugar de fala mesmo, de, de energia, sabe? É muito Uhum. difícil, eu não. Eu sou procurada por gestantes que falam do mesmo jeito que eu, que gostam. Tanto que, assim, as gestantes que eu Sim. atendo, a maioria tá no meu Instagram, porque elas gostam de ver as palhaçadas que eu faço, as É uma elaborações que eu conexão, né? faço. Elas precisam saber quem eu sou,
saber a forma que eu acolho, porque cada uma vai acolher de um jeito, né? Então, e tudo bem também, Sim, né? não é uma que é melhor do que a outra, né? Eu acho que não é isso. Eu acho que é a doula que você conecta. E também, assim, sabe? Uma coisa que eu aprendi no todos esses tempos doulando, né? Às vezes não sempre, vai estar no seu parto quem você precisa. Às vezes a doula também que você super conecta não é a doula que vai precisar para segurar uma situação que vai acontecer no seu parto. Então, hoje eu fico muito tranquila também com os backups, porque eu entendo que vai ser o que aquela mulher precisa. Existe uma coisa maior aí, né? Que guia os processos e as conexões. Então, acho que é isso que você está falando, de não é se apoiar, né? Projetar as coisas para a equipe, mas sim ter uma parceria. Né? Exatamente, uma A parceria. Sheila falou que nenhum profissional é divindade. Não, é parceiro mesmo. Né? É parceiro e se você confia nele, você confia no backup que ele vai te mandar, né? Lógico que não é sempre, né? Aí é uma outra conversa, mas eu precisei de backup uma vez na vida, que foi em abril, quando eu tava com Covid e a Mari foi para mim. Uhum. E foi incrível, assim, sabe? Foi lindo. Eu sou backup muitas vezes, né? Eu sou backup há muitos anos já. Acho que, sei lá, 5, 6 anos eu faço vários backups. E eu nunca me senti desconfortável e nunca vi nenhuma gestante desconfortável com essa situação. Muito pelo contrário, né? Não é sobre o vínculo que a gente tem que criar na gestação. Lógico que é importante. Mas você já tem isso com uma outra. A que tá vindo é um complemento de tudo que você... É uma amarração de tudo que tá acontecendo ali, né? Então tá tudo bem. Vocês podem se conhecer. Oi, prazer, eu sou a Luciana. Oi, prazer, eu sou a Sheila. E tá tudo bem, tá tudo certo. É isso aí, né? Tamo junto aqui e dá tudo certo, né? Exatamente. Legal. Muito bem. Então, acho que é isso, né, amada? Ai, eu amei! Sempre amo as Você vai nossas deixar conversas. salvo? Hã? Você vai deixar salvo? Vou, lógico. Vou Ah, então deixar tá. salvo, te mando. Ai, gente, Tá quem bom. quiser assistir o pequeno videozinho do parto da Lu, tá no meu... Como chama? No meu feed. Tá lá no IGTV. Coloquei lá o Pietro nascendo. Então, quem ficou curioso, vai lá. E é isso, né, amada? Espero que logo a gente consiga se ver. A Sheila tá falando que adorou a live. Você que não tá conseguindo que ver. bom. Obrigada, Sheila. A gente também adorou, né? Obrigada quem tá aqui, quem ficou aqui com a gente, ouvindo as histórias, as prosas. Eu adorei. Ai, fazia tempo que eu não fazia uma live falando de parto, falando do bom, nascimento né? do Pietro. Nossa, faz tanto tempo que eu não trago isso, tão gostoso, tão potente. Sai daqui renovada. Que bom, fico feliz. Muito Amei obrigada também pelo convite. Foi ótimo, maravilhoso. Então, bom encontro aí. Como é que chama nesse... O aplicativo é o Clubhouse, né? Clubhouse. Isso. E a sala mães falando com adultos. São boas conversas com adultos. Espero que em breve a gente possa se ver de verdade. Com certeza. Vacina aí que nós se vê. Isso aí. Gratidão por você ter participado, conversar aqui com a gente. Até mais. Beijo, meu amor. Tchau.